Todos vocês devem ter visto no Plantão Brasil de Thiago dos Reis que o mesmo foi atacado por Felipe Neto. Em uma postagem de Thiago, Felipe Neto publicamente escreveu: "Pra que isso, cara? Você atrapalha a causa", alguma coisa assim. O que atrapalha a causa, na verdade, é a esquerda brigando com a esquerda. O que atrapalha a causa é quando gente de dentro da nossa casa nos critica. Gente com os mesmos ideais começam a brigar entre si. No livro A Arte da Guerra, é bem conhecido o trecho em que é dito que a melhor forma de vencer o inimigo é dividir. Dividi-lo. Criar antagonismos ali dentro, para depois conquistá-lo. O que atrapalha a causa é justamente isso. O que atrapalha a causa é atacar os seus próprios combatentes. E é sabido aqui que no canal Plantão Brasil, Felipe Neto é o tempo todo exaltado. Sempre é defendido, sempre mostramos coisas referentes, por isso esse fundo, para que vocês vejam que o canal aqui é fã do Felipe. Mas eu achei uma coisa ultrajante no ataque de Felipe Neto a Thiago dos Reis, quando o Thiago responde, mostra que o admira, que não há briga, né? Ele não alimenta a confusão, e Felipe Neto diz a ele que melhore, numa atitude arrogante. Melhorar em quê? Quando Felipe Neto estava totalmente enganado sobre o que era o governo progressista de Dilma, sobre o que era Lula, o Thiago já estava na luta do lado certo. Felipe Neto é um jovem com uma capacidade de comunicação incrível, porém ele estava equivocado num determinado momento da sua vida, e nós respeitamos e admiramos muito quando ele pediu desculpas a Dilma por tudo que ele tinha falado e feito. E nós o acolhemos, nós o trouxemos, nós abrimos as portas da esquerda e o divulgamos o tempo todo. Eu já divulguei até o livro do Felipe Neto, aqui pelo Plantão Brasil. O Thiago dos Reis nos incentiva a que o divulguemos. Sabemos que ele é muito importante para a causa, mas vou dizer uma coisa aqui para vocês. Thiago dos Reis é o maior comunicador da esquerda. Sem ele, Lula não teria ganhado a eleição. Haja visto a pequena margem entre ele e Bolsonaro. Thiago dos Reis merece a nossa gratidão, não críticas. Mesmo que erre, porque todos erram, e não foi o caso. Felipe Neto é um dos maiores da internet, um dos mais conhecidos, com um dos maiores números de seguidores, sem dúvida. Mas Felipe Neto começou com um outro objetivo, com outro propósito em seu trabalho. O Thiago dos Reis é o maior da política de esquerda, da política progressista. Em determinados momentos, gráficos mostravam que só o Plantão Brasil estava encarando o gabinete do ódio todinho. Era ele quem fazia frente, e se ele não existisse, nós não teríamos conseguido suportar aquela máquina de destruição, aquela máquina de ódio, que inclusive você, Felipe Neto, coloca em muitos momentos no teu livro. Livro este que mostra que nós somos teus fãs. E eu vou dar um exemplo de como funciona no Plantão Brasil. Outro dia o Thiago dos Reis fez uma crítica a Glauber e Sâmia numa questão que eles não fecharam com o governo e não votaram a favor do governo. E aconteceu mesmo. Embora nós saibamos que eles são fundamentais para a esquerda. E a crítica não significa uma briga desvelada. Tanto que nós continuamos aqui publicando coisas da Sâmia, do Glauber. Nós os promovemos, sim. Eles são combativos, são importantíssimos. Mas em determinados momentos, a gente realmente fica perplexo com algumas atitudes da própria esquerda. Haja visto alguns webcomunistas, eu sou comunista, mas eu vejo eles atacando o Lula sem ter alguém à altura para substituir Lula. Vai ser feita a revolução comunista? Vai acontecer? Nós temos hoje cenário para isso? Então não há o que fazer. E mesmo assim ficam contra o Lula. Criticam mais o Lula do que o próprio Bolsonaro. Eu sou testemunha viva de que o Thiago dos Reis, ele é extremamente democrático. Nós não temos que seguir opiniões dele, não. Muitas vezes eu coloco uma coisa e ele está colocando outra. Nós temos total liberdade, todo mundo tem liberdade com o Thiago dos Reis. Thiago dos Reis é uma pessoa muito especial que merece o nosso respeito. E por ele ser o maior da política, fica chato você, no final, responder para ele, melhore. Como melhore? Melhorar em quê? Ele é o número 1. Não foi graças a ele que a Dilma caiu, foi graças a ele que o Lula ganhou. Então, em um determinado momento, o Felipe Neto esteve do outro lado e atrapalhou a esquerda. Hoje, ele não atrapalha.
Agora, nós ficarmos nos atacando, nós ficarmos aqui nos dividindo em público, pô, conversa no privado. Então nós aqui nos dividirmos, isso sim, isso prejudica a causa. Então, Thiago dos Reis ser atacado pela própria esquerda, isso afeta a causa sim. Isso atrapalha o movimento. E aconteceram algumas coisas assim, interessantes. O Felipe Neto hoje é sócio do ICL, que tem à sua cabeça Eduardo Moreira, o qual também sou fã. E vou mostrar para vocês. Tá? Ó os livros, ó. Tudo Eduardo Moreira. Tá? Então, nós temos um respeito profundo pelo trabalho do ICL. Em determinado momento, o Eduardo Moreira também foi a favor do impeachment da Dilma. Então eles estavam enganados, o Felipe Neto se enganou, Eduardo Moreira se enganou, a causa foi prejudicada graças ao poder de alcance que eles têm. Agora, o Thiago dos Reis sempre esteve do lado certo. E aconteceram coisas que me deixaram realmente perplexo. O Leandro Demore, do ICL, atacou o Brasil 247, está sendo processado. O ICL deu palco para web comunistas que se dizem comunistas, mas são contra o Lula, que só vivem criticando a esquerda que cerca o Lula. Na postagem de Thiago, inclusive Helder Maldonado, Galãs fez, o quais eu também sou fã, fiz curso com eles, no próprio ICL. Foi graças a eles que eu troquei o meu microfone. eles ouvindo aqui vão entender por quê. Mas o Helder Maldonado chegou na voadora contra o Thiago, apelidando. Eu tenho meia dúzia de apelidos para colocar em você também. Mas não vou colocar, porque tem muita gente que fala que eu sou a versão mais velha de você, Helder. E se eu colocar apelido em você, vai acabar pegando em mim. Então nós vimos pessoas do ICL atacando a própria esquerda. Nós somos companheiros de luta. Nós estamos do mesmo lado, nós estamos no mesmo exército. Se todos nós formos militantes. Agora, se objetivos são outros, objetivo de lucro, coisas do tipo, aí realmente não estaremos na mesma tropa, não estaremos no mesmo exército. Pô, sou fã de Calejão, Chico Pinheiro, o próprio Eduardo Moreira, Demore, tanta gente boa que tem ali. Mas eu vejo essa turma toda estapeando Brasil 247, Thiago dos Reis. O que está acontecendo? O que está rolando? Vocês deveriam rever esses conceitos em nome da esquerda, em nome da causa. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se amanhã ou depois eu tiver um problema com o Thiago, eu não vou sair falando mal dele não. Sabe por quê? Porque a causa é mais importante do que questões pessoais minhas entre eu e ele. Podem ver que Thiago não responde à esquerda nunca. Ele respondeu agora, por ter um respeito profundo e por ter até admiração por Felipe Neto. Porque a gente briga com gente mais poderosa. Nós brigamos com a Globo, a gente briga com gente grande como o Collor, a gente briga com as milícias digitais, nós estamos brigando em determinados momentos com o exército golpista, nós vamos pra cima do Edir Macedo, a gente vai pra cima de quem precisar ir. Mas nós não queremos fazer isso com o Felipe Neto de jeito nenhum, ele é um dos nossos. Então, só queremos que fique bem claro que vocês estão se equivocando atacando ao Thiago dos Reis, sem dúvida. Todos os brasileiros hoje têm uma dívida com o Thiago dos Reis. Então, resumindo, se o Felipe Neto é um dos maiores da internet, não foi na política que ele cresceu. Ele se infiltrou na política e acabou até, eu acho que perdendo seguidores, creio eu. Não sei se foi positivo do ponto de vista financeiro para ele. Mas na política, Thiago dos Reis é o maior exponente. E o Thiago nada faz que prejudique a esquerda, pelo contrário. Só ajuda. E nunca fez nada que prejudicasse a esquerda. Ele nunca errou nas previsões e principalmente ao se postar em um dos lados. Ele nunca errou. Então só nisso, Thiago dos Reis já merece todo o crédito do mundo. Então, o que Felipe Neto disse para Thiago, melhore, foi muito arrogante e muito pretensioso. E nós vamos dizer mais uma. Pelo nosso princípio, como nós já dissemos, nós atacamos pessoas poderosas, não temos medo de nada. Com Felipe Neto ou com o ICL não faremos o mesmo, porque eles estão hoje do nosso lado. Só faremos se nós percebemos que eles não estão, que estão fingindo estar do nosso lado. Se caso eles fossem infiltrados, a porradaria começaria hoje, nós iríamos para cima. Então nós temos que manter a nossa unidade. É muito importante isso. E quem dispersar essa unidade da esquerda estará atrapalhando o movimento. No dia de hoje, em que Lula não tem substituto, ir de encontro ao Lula, ir contra o Lula, é ir a favor do bolsonarismo, do fascismo.
E contra o fascismo não existe direita ou esquerda. Tanto a direita quanto a esquerda pode se unir contra o fascismo, desde que tenham nojo aos princípios fascistas, que são anti-humanos, que podem exterminar a raça humana. Felipe, vou ser bem sincero, eu não sei o motivo desses ataques todos que têm saído do pessoal ligado ao ICL, não sei se é uma coincidência. Mas, tem que acabar isso aí, cara. Tem que acabar. Isso aí tem que parar. Nós temos que nos unir. Na verdade, temos que somar forças, temos que dividir material. E o que vocês precisarem da gente, nós estamos aqui. Nós vamos continuar na militância. E se precisar elogiá-los, nós vamos elogiá-los. Vai continuar. Porque, para mim, para Thiago dos Reis e para tantos outros colaboradores, que nós devemos ter mais ou menos uns 200 colaboradores com materiais, que a gente costuma divulgá-los também. Então nós não queremos fazer, e não queremos inclusive que os plantonistas façam guerra contra você ou contra o ICL de maneira alguma. Nós pedimos para que não façam isso. O mais bonito que eu vi em todos os comentários a respeito do que o Thiago postou no vídeo falando sobre essa questão com o Felipe Neto, foi ver o pessoal falando, putz, não briguem, puxa gente, deixem pra lá, pô, não façam isso. Essas são as pessoas que estão mais bem norteadas, são as pessoas com uma visão maior do que significa a causa. E foi muito bonito ver os conselhos que eles dão ali. E esse vídeo não é para alimentar nenhuma briga, não. Aqui nós só queremos, até podem ver que nós acabamos de divulgar livros, o nosso alcance é muito grande. Nós mostramos admiração por esses canais, por essas pessoas. Então o nosso intuito não é brigar com a própria esquerda, de maneira alguma. Agora a esquerda que briga com a esquerda, não é esquerda. É uma direita travestida. Bem, não sei quem te cerca, Felipe Neto, mas tome cuidado com o que dizem ao redor. Procure acompanhar o canal, veja o quanto a gente prejudica a causa da esquerda. Dá uma olhadinha. Vocês são pessoas inteligentíssimas, são comunicadores há muito tempo, e vocês sabem o que prejudica a esquerda. Vocês sabem o que coloca a perder o progressismo. E no dia de hoje, os comunistas, os socialistas democratas, os de centro-esquerda, centro, de direita, eles tinham que estar todos unidos contra o fascismo, contra a extrema-direita. O bolsonarismo é a destruição da raça humana, é a retomada da barbárie, é anticivilizatório. E qualquer movimento que nos desuna está fortalecendo a extrema-direita. Então, nessa pancadaria que começou num dia, talvez por um ato impensado do Felipe Neto, beneficia Bolsonaro, beneficia os asseclas de Bolsonaro. Em nada contribui com a esquerda. Nada. Enquanto eu falava, passava atrás de mim alguns, isso são só alguns, dos vídeos que nós fizemos com o Felipe Neto, mostrando o que ele havia feito, o que ele havia falado, a importância dele no movimento. Pode ver que não há críticas a você, em nenhum momento. E se houvessem, seriam de ordem teórica, como agora, por exemplo. A tua atitude, ela está embasada, teoricamente, no que Marx falou nos livros que escreveu. Diferenças, às vezes, micro-ideológicas, diferenças que são partículas dentro da esquerda, acabam nos desunindo e nós perdemos a força e perdemos o verdadeiro foco. Qual é o verdadeiro foco? Distribuição de renda, extermínio da pobreza, tomando ou não os meios de produção. Mas não podemos, em pleno século XXI, continuarmos visualizando, sem que nossos corações fiquem aflitos, pessoas morrendo de fome, pessoas morrendo desassistidas pelo Estado. E não custa nada para a pessoa morrer de fome. É porque não tem capim para ela comer. Então é muito desumano, é muito burro nós ficarmos brigando entre nós, enquanto pessoas morrem de fome, são exploradas. E no cenário mundial, os fascistas voltando, subjugando raças, subjugando identitaristas, retomando o mundo de exploração escravocrata. Enquanto houverem essas injustiças sociais, nós ficarmos aqui brigando pela questão de quem carregou o caixão do Papa. Eu tenho uma certa idade. Eu tenho mais experiência que você, Felipe Neto. As experiências são diferentes. Não é tentando subjugar você pela idade, não. De maneira alguma. Você tem outros conhecimentos que eu não tenho, lógico. Mas, de verdade, agora aquela experiência de vida, de troca humana,
Não faça isso. Uma fala tua pode matar pessoas de fome, porque o bolsonarismo se fortalece, ameaça voltar. Você tem muito mais responsabilidade do que eu falando, do que qualquer um. Você tem mais responsabilidade do que qualquer pessoa. E por mais que você seja uma pessoa milionária, que ganhe muito bem, que tenha muita fama, os donos dos meios de produção são os donos do YouTube, do Facebook, do Instagram. Esses são os donos dos meios de produção de conteúdo. Por mais que você ganhe muito bem como se fosse um alto executivo de uma empresa multinacional, você é trabalhador. Estamos no mesmo barco. Embora a parte do barco que você está seja de luxo, a nossa nem tanto. Há pessoas que estão no mesmo barco, mas estão no convés, outros estão lá nos porões, mas somos todos trabalhadores. E Marx colocou isso junto com Engels no manifesto do Partido Comunista, em que ele pede: trabalhadores do mundo, univos. Então, vamos nos unir. Vamos parar com essa besteira aí, tá bom? Abraço pra você. Estamos torcendo pela tua carreira, o que a gente puder ajudar, estamos aqui, beleza? Mas vamos deixar as coisas pequenas pra lá e vamos nos unir. Nós temos muito pra lutar, nós temos um inimigo comum muito perigoso. Na verdade, será a grande derrotada se a gente permitir o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro, como está acontecendo, se a gente permitir a vitória da fake news, como está acontecendo, e se a gente permitir a mentira, sabe, vitoriosa, sabe, ganhando da verdade. Então, este ano é um ano que eu vou me dedicar muito, mas muito. Pode ter certeza que eu estou 100% pronto para começar a viajar ao Brasil, para começar a percorrer os estados brasileiros, para começar a visitar a sociedade brasileira e estabelecer uma conversa muito verdadeira para que a hora da verdade, sabe, possa dizer para o país como é que nós estamos. Eu tenho muito orgulho do tempo que eu era presidente da República, em 2008, 2007, quando a gente estava fora do Brasil, que voltou para o Brasil, porque tinha oportunidade de emprego, porque tinha oportunidade de trabalho, e qualquer pessoa se sinta bem. Eu espero que vocês que estão estudando, ou vocês que vieram para cá, que têm uma oportunidade para o de trabalho, eu espero que a gente consiga fazer o nosso país crescer, o nosso país gerar oportunidade de emprego, o nosso país gerar oportunidade de educação, o nosso país voltar a apresentar para a juventude a esperança de que um outro mundo é possível e que a pessoa pode viver crescer a dignidade. E eu espero que vocês comecem a voltar para O que significa esta frase? Proletários de todo o mundo univos. O slogan político, proletários de todos os países, univos. Um dos mais famosos gritos de protesto do socialismo vem do Manifesto Comunista de 1848, de Karl Marx e Friedrich Engels. A famosa frase "Trabalhadores do mundo, univos" é o subtítulo da obra O Manifesto Comunista, e faz um chamado aos operários, demonstrando que unidos, eles têm força para conquistarem direitos e minimizarem ao máximo a exploração da mão de obra. O proletariado, ou trabalhadores, são um produto do capitalismo industrial. Não possuem meios próprios de subsistência. Não possuem o produto final do seu trabalho. Apenas recebem um salário subvalorizado que não corresponde ao trabalho realizado. As teorias de Marx sobre a sociedade, a economia e a política, a compreensão coletiva do que é conhecido como o marxismo, sustentam que as sociedades humanas progridem através da luta de classes. Um conflito entre uma classe social que controla os meios de produção e a classe trabalhadora, que fornece a mão de obra. O Manifesto Comunista faz uma dura crítica ao modo de produção capitalista e à forma como a sociedade se estruturou através dele. Com o desenvolvimento do socialismo, a divisão em classes sociais desapareceria e o poder público perderia seu caráter opressor. Enfim, seria instaurada uma sociedade comunista. Karl Marx, filósofo e sociólogo alemão, foi considerado o fundador do socialismo científico e o responsável pela teoria comunista.